O tema da aula de hoje é doença hemolítica perinatal. Como o próprio nome já diz, o que vai acontecer aqui nesse tipo de doença é uma hemólise, né, do feto, tá, e do bebê que é recém-nascido. Então, o que ocorre é a destruição dos eritrócitos fetais. Então, por algum motivo que a gente já vai ver qual é, as hemácias, né, que são os eritrócitos fetais, eles vão começar a ser destruídos. E isso aqui vai acontecer principalmente por incompatibilidade de alguns antígenos. Tá? Então, algumas proteínas na parede celular da hemácia, tá, vão ser incompatíveis entre a mãe e o bebê que está em desenvolvimento. Isso aqui pode gerar a destruição desses eritrócitos. Tá? A gente sabe que cerca de 98% dos casos são relacionados ao sistema ABO e principalmente o fator RH, mas porém existem outros antígenos aqui que podem participar, né? Pode ocorrer geralmente com hemólises em graus menores, porque são antígenos bem mais raros e antígenos atípicos que a gente chama. O nosso foco hoje vai ser a incompatibilidade do fator RH, que é disparado a maior frequência, a maior incidência aí de etiologia para doença hemolítica perinatal. Então, primeira coisa que vocês precisam entender, basicamente, é como que funciona aí o sistema BO e o fator RH. Então, o que a gente precisa entender? Que pacientes do tipo A, elas são A porque elas têm uma proteína na membrana que é o antígeno A, proteína A. Se a paciente, né, se a pessoa qualquer, ela tem o antígeno B, ela é do tipo B. Se ela tem ambos os antígenos, ela é do tipo AB. E se ela não tem nenhum antígeno, ela é do tipo O. Na verdade, o sistema, né, não chama ABO, ele chama AB0, né? Zero antígenos na parede celular que vão determinar o sistema AB0, né? Mas convencionou-se chamar-se de ABO, então a gente vai chamar de ABO, pessoas do tipo A, B, AB e O. Significa que ela não tem antígenos nem A e nem B na parede. Quando eu estou falando de fator RH, né, eu tenho uma proteína que chama proteína D, tá? Que é o fator RH. Então, pacientes que têm a proteína D nas suas membranas, elas são consideradas fator RH positivo, e as pacientes que não têm a proteína D nas suas membranas das hemácias são fator RH negativo. Veja que a proteína D ela vai coexistir com a com a B na membrana celular, assim como infinitos outros antígenos que tem na membrana celular dessas células, tá bom? Então, basicamente é assim que funciona, para a gente poder entender que esses antígenos eles estão na membrana celular. A maioria dos casos que a gente vai estudar e a gente vai focar agora é no fator RH, tudo bem? Então, vamos lá. No pré-natal, eu já tinha falado para vocês que um dos exames de rotina do começo da gestação, tá, que é a tipagem sanguínea, deve ser solicitada logo na primeira consulta. Então, assim que for possível, é necessário saber a tipagem sanguínea de todas as pacientes. Isso aqui é importantíssimo para que a gente possa prevenir a doença hemolítica perinatal. Eu tenho gestantes que vão ser RH positivo. Essas gestantes com RH positivo significa o quê? Que elas têm a proteína D nas membranas das suas hemácias. E as gestantes RH negativo, elas não têm a proteína D nas suas hemácias. Então, por que isso aqui é diferente? Porque uma gestante que já tem a proteína D nas suas hemácias, ela não vai produzir o anticorpo anti-D, né? Que é o nome aí para o anticorpo anti-RH. Então, a paciente ela já tem a proteína D na membrana celular das suas hemácias, ela não produz o anti-D. Agora, se a gestante ela não tem essa proteína D na parede,
membrana celular das suas hemácias, ela pode produzir o anti-D em algumas situações. E é este anti-D aqui que a gestante vai produzir é que vai ser responsável por todas as complicações fetais que a gente vai ter na doença hemolítica perinatal. Tudo bem? Então, veja, em que situações que a mulher ela pode produzir o anti-D, ou seja, ela pode isoimunizar. Então, o termo correto para a gestante é isoimunizar. Então, veja aqui, ela só vai produzir o anti-D se ela entrar em contato com essa proteína D. Isso aqui pode acontecer de várias formas. Uma das formas, que não é obstétrica, é pela transfusão sanguínea. Então, uma pessoa qualquer, RH negativo, ela pode produzir anti-D se ela entrar em contato com sangue RH positivo. Veja que isso aqui quase foi extinguido já, visto que sempre que eu vou fazer uma transfusão sanguínea hoje em dia, eu vou fazer a tipagem do doador, do receptor, então eu vou administrar o sangue compatível. Se eu não sei a tipagem sanguínea do receptor, a gente administra o sangue do doador universal, que é o O negativo, tá bom? Então, transfusão sanguínea é uma das formas de isoimunizar e a pessoa começar a produzir imunoglobulina, né, anti-D. Outras formas de isoimunizar, se a gestante tiver algum sangramento obstétrico. Então, se a gestante tiver sangramento, se a nossa gestante RH negativo tiver sangramento, ela pode começar a produzir anti-D. Se ela tiver trauma abdominal, ela pode ter, mesmo que ela não tenha sangramento vaginal por causa desse trauma durante a gravidez, ela pode ter, né, microsangramentos dentro da cavidade abdominal e aí entrar em contato com sangue positivo e produzir o anticorpo anti-D. E no momento do parto ou da cesariana, então na hora que o neném nasce, existe sangramento e esse sangramento pode imunizar a gestante. Veja que a gestante ela só vai produzir o anti-D se o RN, né, na verdade aqui não é RN, é o feto, se o feto for RH positivo. Então, não tem a possibilidade de ela produzir anti-D se o bebê for negativo, mesmo que ela sangre, né, no momento do parto, se o bebê é negativo, ela nunca vai se imunizar. E tem que lembrar que, para que o bebê de uma mãe RH negativo, para que esse bebê seja positivo, o pai da criança tem que ser positivo também. Tá? Um casal RH negativo não gera uma criança RH positivo. Então, todas as gestantes que no pré-natal forem RH negativo, a gente deve solicitar a tipagem sanguínea do parceiro. Na verdade, é do pai da criança, né? Que pode não ser o parceiro atual. Mas, em geral, né, a gente coloca do parceiro. Então, tem que solicitar a tipagem sanguínea do parceiro. Caso o parceiro seja RH negativo, a criança obrigatoriamente vai ser negativa. Ela não tem a proteína D na parede, na membrana celular das suas hemácias e, portanto, nos casos de sangramento, trauma abdominal e no parto, não haverá sensibilização da nossa gestante para que ela produza anti-D. Então, para a identificação do anti-D, existe um exame que chama CUMBIS, tá bom? Este CUMBIS é a detecção de anti-D na corrente sanguínea da mãe e a identificação do anti-D utilizando uma solução que a gente chama de solução de CUMBIS. Essa solução de CUMBIS é o que? É anticorpo anti-D. Então, esse anticorpo ele vai se ligar ao anti-D que pode estar presente ou não. Existem dois exames de CUMBIS diferentes, o CUMBIS direto e o CUMBIS indireto. E eu vou explicar agora para vocês como é que funciona cada um desses exames, para que vocês saibam qual solicitar
e não solicitar equivocadamente o exame errado, tá bom? Então, como que funciona o teste de Cumbis direto? Então, o teste de Cumbis direto é colhido sangue do indivíduo, tá? Geralmente esse indivíduo aqui é o bebê que já nasceu. Então, o Cumbis direto é solicitado para os bebês que já nasceram. Esse bebê, se ele for positivo, é que eles solicitam esse exame. Porque, olha só, o bebê tem anti-D na sua membrana. Se ele tiver anticorpos anti-D, que vieram da mãe, esses anticorpos anti-D estarão aderidos à membrana celular das suas hemácias. Tá? Isso aqui, então, é uma amostra de um bebê RH positivo, cuja membrana celular está cheia de anticorpos anti-D. A gente faz o que com esse sangue colhido? Acrescenta solução de Cumbis, que aqui está representado em azul, e aí esses anticorpos aqui da solução de Cumbis, eles vão identificar os anti-D que estão aderidos à membrana celular. Então essas hemácias elas serão aglutinadas, elas serão todas juntadas aí pela solução de Cumbis. Então eu consigo ver diretamente, só com o sangue e a solução de Cumbis, a presença de anticorpos anti-D, porque vai haver a aglutinação. Então, o exame de Cumbis direto, ele deve ser solicitado para indivíduos RH positivo, com o intuito de identificar a presença do anticorpo nas suas membranas celulares. O teste de Cumbis indireto, ele é um pouquinho diferente. O Cumbis indireto, ele deve ser solicitado para pessoas RH negativo. Então, essa pessoa RH negativo, ele não apresenta anticorpos anti-D aderidos à sua membrana, porque ele não tem a proteína D na membrana. Eu quero identificar esses anticorpos que estão diluídos no soro, tá? Na parte líquida do sangue. Então, veja só, a amostra que a gente utiliza, que é o que está no tubo de ensaio aqui no desenho, é uma amostra que é o soro. Eu não utilizo sangue. Claro que a gente colhe o sangue, faz a lavagem e fica só com o soro. E aí eu vou acrescentar na minha amostra um pouco de sangue positivo para tentar simular esse primeiro momento aqui, ó, do Cumbis direto. Então eu coloco um sangue positivo num soro que pode ter anticorpos ou não, e aí esses anticorpos, se eles estiverem presentes, eles vão grudar aí na membrana celular das hemácias deste sangue que foi acrescentado. E agora aí sim eu vou acrescentar a solução de Cumbis, que aqui está representada em azul, e aí eu vou ver a aglutinação se existiam anticorpos diluídos no soro. Então veja que como eu preciso acrescentar o sangue a mais, esse teste é chamado de Cumbis indireto. Eu precisei usar um outro sangue para tentar identificar indiretamente aqui a presença dos anticorpos. Tudo bem? Então, veja que o Cumbis indireto é o exame para quem é RH negativo. Eu uso o soro e eu vou identificar os anticorpos que estão diluídos aqui, tá? O Cumbis indireto ele deve ser solicitado para as gestantes. Ah, e o Cumbis direto é depois que o neném nasce, não é para pedir errado. O Cumbis indireto, então, para as pacientes RH negativo, cujos parceiros são RH positivo, deve ser solicitado mensalmente de rotina para essas pacientes. Então, o paciente, pelo menos uma vez por mês, vai fazer o exame de Cumbis para tentar identificar se ela já está produzindo o anticorpo, tá bom? Existem outros momentos em que eu devo solicitar o Cumbis indireto também. E olha só como é fácil. Quais são as outras situações? Quando a paciente tiver sangramento vaginal, quando a paciente tiver trauma abdominal e na hora que o neném nascer. Então, a gente vai solicitar o Cumbis novamente
né, quando há risco de isoimunização, porque eu preciso saber se com esse trauma ou com esse sangramento a paciente começou a produzir anticorpos anti-D, tá bom? Então, depois que o neném nasce, claro, tem uma particularidade aqui, né? Se o neném nasce, primeiro eu solicito a tipagem do recém-nascido, tá bom? Então, eu não saio fazendo outros procedimentos antes de ter certeza que o recém-nascido é RH positivo. Porque se o recém-nascido tiver fator RH negativo, a gestante ela não vai ser imunizada de forma alguma, ela não entrou em contato com a proteína D, e aí não precisa fazer nada para essa gestante. Olha, seu bebê veio negativo, tá? Vida normal. Agora, se o recém-nascido tiver fator RH positivo, no momento do nascimento, ela pode ter entrado em contato com a proteína D e ela pode isoimunizar. Veja que eu estou usando o termo pode, não são todas que isoimunizam, tá? Então, se o bebê for RH positivo, aí sim a gente solicita o CUMBzinho direto para ver se a gestante já está produzindo anticorpo. E se ela não estiver produzindo, tá? Então apenas se a gestante não produzir o anticorpo anti-D ainda, ou seja, se o CUMBIS for indireto, a gente vai administrar uma medicação que chama Matergan. Então, a paciente nasceu nenê, o bebê é positivo. Vamos solicitar o CUMBzinho direto e depois administrar o Matergan. O Matergan, o que é o Matergan? É a imunoglobulina anti-D pronta. E quando eu administro o Matergan para a minha paciente, eu estou dizendo o que para ela? Não precisa aprender a produzir anti-D. A gente te dá pronto aqui. Então, eu previno essa paciente de adquirir memória imunológica e produzir o seu próprio anti-D, o que facilitaria uma nova produção numa segunda exposição. Então, eu administrando a imunoglobulina anti-D, eu previno essa paciente de produzir o próprio anti-D. Normalmente, a dose é de 300 microgramas, é uma injeção administrada intramuscular, é uma injeção cara e a paciente frequentemente precisa ficar internada por causa disso daqui, tá? O ideal é fazer pelo menos 72 horas, até 72 horas após o nascimento, para a gente ter melhor resultado. Depois de 72 horas, pode ser que a gestante, que a puérpera, no caso aí já, comece a produzir os seus próprios anticorpos. E aí, depois que ela aprende a produzir, já ferrou, tá bom? Então, a gente vai ver daqui a pouco. Tem que lembrar que não é só após o nascimento que a gente faz o Matergan, a gente faz também nos casos de sangramentos aí durante a gravidez e nos traumas abdominais, como eu já falei para vocês. Segundo asterisco importante desse slide, é que alguns locais orientam a administração profilática de Matergan com 28 semanas, ou seja, no início do terceiro trimestre, porque é quando aumenta o risco de sangramento, tá bom? Uma coisa que eu preciso lembrar vocês é que se eu estou dando a imunoglobulina anti-D para a paciente, se eu solicitar um CUMBIS indireto para uma paciente que eu acabei de administrar Matergan, óbvio que o exame vai dar positivo depois, tá? Geralmente até 4 a 6 semanas depois, essa imunoglobulina ainda está circulando e o exame está positivo. Então, se ela tiver um novo trauma, um novo sangramento durante a gravidez, eu não preciso repetir o Matergan em até um mês, tá bom? Então, o exame dá positivo depois que eu administro o Matergan. Depois ele vai negativar de novo, porque esse anticorpo vai sumir e vai ser metabolizado. Certo? Então, até agora a gente falou de prevenção. Então, gestantes RH negativo, colhe o sangue do parceiro para ver a tipagem. Se o parceiro for positivo, corre o risco do bebê ser positivo. E aí a gente vai solicitar CUMBIS mensalmente e fazer a prevenção aplicando o Matergan
em alguns casos que seriam aí, nos casos de sangramento, de trauma, no parto e profilaticamente com 28 semanas, o que não é consenso ainda. Então, agora nós vamos ver o que vai acontecer caso haja a sensibilização. Então, se houver a isoimunização, veja que não adianta mais eu administrar a Matergan. A partir do momento que a gestante ou a puérpera começou a produzir seu próprio anticorpo, não adianta mais a gente dar anticorpo pronto, ela já vai adquirir memória imunológica e vai produzir nos próximos, o IgG, né, que é o anticorpo que passa na gestação, nas próximas, no próximo contato aí com a proteína D, que é o fator RH. Então, olha só, quando há sensibilização, a primeira molécula de anticorpo que é produzida é o IgM. O IgM é o anticorpo de fase aguda de qualquer imunização. Então, o IgM ele é uma molécula grande, pentamérica, tá? São 5 subunidades, e essa subunidade, essa molécula enorme não ultrapassa a barreira placentária. Então, inicialmente, o que acontece é uma sensibilização com produção de IgM. E apenas num segundo momento é que vai acontecer a produção do IgG, que é a molécula que passa na barreira placentária. O IgG, ele é um anticorpo monomérico, apenas uma subunidade, pequenininho, passa na barreira placentária. Como macete, né, o IgG é o que passa na gestação, tá? Existem anticorpos IgA, que são os que passam na amamentação. Então, o IgG, ele ultrapassa a barreira placentária. Então, a imunoglobulina, né, o anti-D, IgG, ele vai aglutinar, vai grudar lá na proteína D da membrana celular dos fetos. E aí essas hemácias que estão cheias de IgG, elas vão ser destruídas no fígado. Então, vai ocorrer destruição de eritrócitos, destruição de hemácias que estão cheias de anticorpos na sua membrana celular. Então, essa destruição de eritrócitos vai levar a um quadro de anemia fetal. Então, o bebezinho que está lá dentro da barriga, positivo, a gente nem sabe que ele é positivo ainda, tá? Ele vai começar a ter suas hemácias destruídas, vai gerar um quadro de anemia e ele vai tentar compensar esta anemia. Ele vai tentar compensar como? Produzindo novos eritrócitos. Então, a medula óssea vai começar a funcionar, principalmente na segunda metade da gravidez, vai aumentar a eritropoese, e aí a gente vai começar a lançar novos eritrócitos na corrente sanguínea. Porém, continuam entrando anticorpos IgG pela barreira placentária, e aí uma hora o bebê vai começar a lançar na corrente sanguínea células jovens que não terminaram de maturar ainda. Então vai começar a mandar eritrócitos jovens na corrente sanguínea. Qual é o nome médico para células jovens? Blastos. Então eu vou ter blastos de eritrócitos na corrente sanguínea, que vai caracterizar o quadro que a gente conhece como eritroblastose fetal. Tá? Então, eu tenho blastos de eritrócitos na corrente sanguínea. A gente aprendeu lá no cursinho que eritroblastose fetal era quando eu tinha a mãe RH negativo, o pai RH positivo, e aí o primeiro bebê nascia positivo, a mãe produzia anticorpos. Quando vinha o segundo bebê, é que esse bebê ia apresentar eritroblastose fetal. Veja que eu falei para vocês que uma gestante ela pode se isoimunizar durante a gravidez. Então, ela pode ter um trauma abdominal, um sangramento. Então, isso pode acontecer durante a gravidez. E o primeiro bebê ele pode já apresentar eritroblastose fetal. Claro que é bem mais raro, visto que o sangramento, nos casos de sangramento no começo da gravidez e nos casos de trauma abdominal, são bem menores que os sangramentos do parto. Então, a chance de imunizar é menor.
Por isso que geralmente a gente tem eritroblastose na segunda gravidez. Uma coisa que é importante vocês entenderem, para não confundirem, é o quê? Quem tem eritroblastose é o feto. A gestante não tem eritroblastose. A gestante já está isoimunizada, tá bom? Então não falar assim, porque eu estou acompanhando uma grávida com eritroblastose fetal. A eritroblastose é do feto, tudo bem? Beleza. Tem que lembrar que todas as gestantes isoimunizadas são gestantes de alto risco, tá bom? Então, elas devem fazer acompanhamento de alto risco no ambulatório de alto risco, não só no posto de saúde. Beleza? Então, a eritroblastose fetal, ela vai cursar com anemia e o que vai acontecer? Vai haver comprometimento hepático. O fígado ele fica sobrecarregado, tá? De ter que fazer destruição de todas as hemácias, vai ter que fazer conversão de grupo M em bilirrubinas, né? Então vai aumentar as bilirrubinas, o bebê vai ter icterícia, etc. E esse comprometimento hepático ele pode aparecer de várias formas para a gente, né? Como hipoalbuminemia, então diminuição da produção de albumina, o que vai diminuir a pressão coloidosmótica intravascular. Eu posso ter hepatoesplenomegalia, eu posso ter hipertensão do sistema porta e ascite. Então, tudo isso aqui pode ser decorrente de um comprometimento hepático. Além disso, eu posso ter derrame pericárdico e pleural. Então, ascite é líquido dentro da cavidade abdominal. Derrame pericárdico e pleural, né, o nome autoexplicativo, tem um acúmulo de líquido no pericárdio e na pleura, tá? Por causa da diminuição da pressão coloidosmótica, a pressão oncótica que há intravascular. E esse quadro de edema, né, de acúmulo de líquido em regiões normalmente não tem, a gente chama de hidropsia fetal. Então, hidropsia fetal é o acúmulo de líquido em várias regiões do corpo que não são o leito vascular. Além, eu tenho fotos de hidropsia fetal, eu tenho edema subcutâneo, são fotos feias, claro que esses casos aqui já são casos bem adiantados de bebês hidrópicos e que frequentemente vão a óbito dentro da cavidade uterina, tá bom? Às vezes até no primeiro trimestre, até na primeira metade da gravidez, tá? Outros comprometimentos aqui da eritroblastose podem ser insuficiência cardíaca por sobrecarga cardíaca. Veja que se o bebê está anêmico, está faltando oxigênio para o restante do corpo, então o bebê ele tenta compensar isso com o aumento do débito cardíaco. E eu posso ter impregnação dos núcleos da base com bilirrubina indireta, quadro que a gente chama de kernicterus, tá bom? Kernicterus significa icterícia nos núcleos, kern é núcleos. Então, quando você pega uma peça anatopatológica, fica amarelada aqui essa região, que é acúmulo de bilirrubina indireta nos núcleos da base. Kernicterus é uma doença do recém-nascido que pode cursar com atraso de desenvolvimento neuropsicomotor, pode cursar com retardo mental, pode cursar com convulsões de repetição aí na primeira infância, tá? No comecinho, para os recém-nascidos ainda. E é claro que tudo isso daqui pode gerar comprometimento placentário, tá? Com alterações de circulação placentária e óbito, tá? Então, tudo isso daqui pode acontecer com o bebê com eritroblastose. E é por isso que a gente precisa prevenir essa condição, tá? Então, quando o Cumbis indireto dá positivo, ele não vem apenas negativo ou positivo. Quando ele vem positivo, eu tenho que determinar a quantidade de anticorpos que eu tenho na minha amostra. Então, sempre o Cumbis indireto ele vai vir representado por uma titulação quando ele for positivo. Então, o que é a titulação? É 1 para 4, 1 para 8, 1 para 32. Então, este valor vai mostrar para nós a quantidade de anticorpos que eu estou tendo na minha amostra. Tá? Então, a gente sabe que
e não precisa memorizar esses valores, que o risco de anemia fetal ele vai ser progressivamente aumentado conforme a titulação de anticorpos, tá? Então, eu tenho aumento da titulação, o risco de anemia fetal é maior. Veja que o risco começa a aumentar a partir de 1/16. Então, titulações mais baixas de anticorpos anti-D geralmente não apresentam risco de anemia, né? Seria 1/2, 1/4, 1/8, certo? Então, quando eu estou solicitando o CUMBS indireto para a paciente e ela está com 1/2, 1/4, até 1/8, né? Eu não preciso fazer nenhuma investigação fetal adicional. Mas, a partir de 1/16, 1/16, eu vou começar a fazer a investigação fetal para ver se o bebê já tem anemia ou não. Então, o valor de CUMBS ele vai determinar o risco de anemia. A partir do momento que eu passei 1/16, eu vou começar a identificar se tem anemia ou não, tá? Então, existem alterações ultrassonográficas que vão mostrar para a gente que o bebê está anêmico. Quais seriam essas alterações? Uma das primeiras alterações, que é a alteração mais precoce que existe, é a alteração não do feto, mas a alteração da placenta. Então, a textura placentária ela vai diminuir, tá? Porque pode ocorrer oclusão de alguns vasos ali, né? Posso ter maior grau de calcificação nessas pacientes. Então, a placenta ela fica hiperecogênica aí no ultrassom, ela fica bem mais escura durante o ultrassom. Existe uma outra alteração placentária, que é o espessamento placentário, que pode acontecer em outras doenças, mas geralmente o espessamento placentário é um sinal tardio para anemia fetal. Do feto, quais são as possíveis alterações ultrassonográficas que podem aparecer? Derrame pericárdico é uma das alterações mais precoces e é fácil de identificar no ultrassom. Eu posso ter aumento da quantidade de líquido amniótico, eu tenho diminuição da pressão oncótica intravascular do feto, então eu tenho maior taxa de filtrado glomerular. Além disso, o débito cardíaco aumentado, ele aumenta a taxa de filtração glomerular, o que aumenta o volume de líquido amniótico, às vezes chegando até a níveis de polidrâmino. Posso apresentar ascite. Ascite é bem fácil de visualizar no ultrassom, porque no ultrassom o líquido é preto, né? Então fica bem preto ali a região de ascite. E eu posso ter edema de subcutâneo generalizado, aqueles bebês hidrópicos bem feios, tá? Que podem aí evoluir com derrame pleural. Então, derrame pleural seria aí um dos últimos estágios. Em prova, eles adoram perguntar isso daqui sobre derrame pleural, de ser um sinal precoce da investigação fetal nos casos de eritroblastose fetal. Tudo bem? Então, além de identificar os sinais precoces de anemia fetal, a ultrassonografia vai servir para instituir a terapêutica. Então, veja que a partir do momento que eu identifico sinais de anemia fetal no ultrassom, eu vou solicitar um ultrassom diferente para tentar determinar quando que eu devo intervir aí nesse caso de eritroblastose. Então, o exame que eu vou fazer é o Doppler da artéria cerebral média. A artéria cerebral média ela é fácil de ser investigada, né? Bem fácil de identificar, porém essas alterações vão acontecer em todas as outras artérias do corpo. Então, o que acontece no feto anêmico? Ocorre aumento da velocidade máxima da artéria cerebral média e de todas as outras artérias, e a gente vai ver esse aumento, né, da cerebral média aí nos bebês com eritroblastose. Esse aumento ele ocorre por dois motivos. Primeiro, que o débito cardíaco está aumentado para tentar compensar alguma coisa, e segundo, que a diminuição da viscosidade do sangue, eu tenho sangue que não tem tanta albumina, então o sangue fica mais fluido e aí, consequentemente, a velocidade máxima da artéria cerebral média aumenta. A gente vai considerar anemia fetal,
valores acima de 1,5 desvio padrão ou 1,5 múltiplos de mediana. O que significa isso daqui? Significa que para cada idade gestacional, eu tenho valores que a gente considera normal para a velocidade da artéria cerebral média. E aí, quando este valor sobe demais, mais do que 1,5 desvio padrão, eu estou diante de feto anêmico. Esta tabela aqui é uma tabela que vocês não precisam memorizar, mas é só para entender como é que funciona. Dependendo da idade gestacional, eu tenho valores médios aí de mediana de fluxo de artéria cerebral média. E se eu tiver mais do que 50%, né, mais do que 1,5 múltiplos de mediana, teoricamente, eu estou diante de um bebê anêmico, certo? Então, neste momento, eu vou fazendo ultrassom de artéria cerebral média, o Doppler de artéria cerebral média, semanalmente, até que se altere este valor aqui do múltiplo de mediana. Então, eu tinha pacientes fazendo cumbis. Quando chega em 1 para 16, eu começo a avaliar a Doppler fluxometria de cerebral média, começo a avaliar uma atrás da outra e se eu tiver mais do que 1,5 múltiplos de mediana, a gente vai instituir um tratamento. Eu vou pausar a aula agora. A Mirla já tem o segundo link para vocês. A gente vai terminar daqui a pouco. Tem mais 3 slides apenas no momento. É rapidinho, mas voltem porque são coisas importantes.